Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Em viagem ao Nordeste, ex-presidente Lula ignora críticas e volta a defender a regulação da mídia no Brasil. Nessa conversa que eu tive com esse dirigente do PT, ele me disse, olha, Lula não está errando, ele está muito focado. Desde o lançamento do Lula-Alckmin, ele não teve um escorregão. Será? Hoje, agora, essa fala acabou de acontecer. Numa conversa com representantes do setor cultural, agora em Porto Alegre, o ex-presidente Lula voltou a falar sobre regulação da mídia no Brasil e disse que defende que cada estado tenha pelo menos 4 horas de produção local. A ideia pode até ser boa, mas veja só, trata-se de alguém defendendo dizer o que deve ser exibido em cada emissora ou por quanto tempo. Vamos dar uma olhada. E qual, assim, acesso ao mundo fora vocês têm, assim? Porque eu sei que na China é bem controlado, assim, eles não têm Facebook, o YouTube também, e lá, assim, também vocês têm acesso, assim, vocês conseguem saber o que está acontecendo fora do mundo ou é mais difícil? Por exemplo, lá em Cuba, a situação da internet é um pouquinho ruim. Já você sabia disso, né? Eu imaginei. É um pouquinho ruim. É um pouco limitada a internet e, além disso, as redes sociais também estão controladas. Você, por exemplo, tem coisas que no YouTube que você não pode ver, entendeu? Eles privam alguns vídeos que os cubanos não podem ver. Inclusive, seu chip está controlado pelo governo, entendeu? Seu chip. Então, lá tudo é controlado. Na verdade, tudo é controlado. O cubano em geral, assim, sobre a sua história, sobre a Revolução, Fidel Castro, Che Guevara, esses assim, são ícones, né, da história cubana, assim. E hoje em dia, assim, eles são ainda bem reverenciados ou uma coisa assim mais... Sim, bastante, né? Mas a gente tá nem aí pra isso, só que, por exemplo, por exemplo, na morte de Fidel, essa é uma coisa que até agora em Cuba é história, né? Que isso tem que fazer reverência a essas coisas, mas o cubano não tá nem aí pra isso, na verdade. É uma obrigação, não é que a gente quer lembrar essas coisas nem nada, mas é uma obrigação. Sim. E tem muito sentimento contra os Estados Unidos? As pessoas não gostam, assim, falam mal? Não, ao contrário, os cubanos só querem ir embora para os Estados Unidos. O cubano sabe que isso de bloqueio, de embargos contra Cuba é somente falas do comunismo. Porque, por exemplo, se tem um embargo de Estados Unidos para Cuba, como é que tem tanta comida nos mercados em dólares? De onde eles tiram essa comida? De onde tiram essas coisas? Que tem a ver uma coisa com a outra. Eu sei que tem embargos, mas, gente, não sei se são tão babacas em acreditar tantas coisas besteiras, né? Sério. Renata, Entendi. vamos só aqui para quem está em casa poder entender, né? De novo, a ideia pode até ser meritória, né? Olha, as pessoas têm que conhecer melhor, mas é alguém dizendo o que a imprensa ou a mídia, ou um canal, uma emissora deveria publicar e quando, por quanto tempo. Não é escorregão. Para mim, do brabo, quero te ouvir. É claro que é, tanto que a gente, não só para nós, né, que já externamos aqui isso e outras vezes que ele falou, é até para a gente de dentro do partido, que às vezes tem que ir lá tentar traduzir, dizer que não era bem isso que Lula queria dizer, não é regulamentar, é um outro caminho. Se fosse algo simples de ser defendido, a gente não teria tantos candidatos a traduzir o que o ex-presidente quer dizer quando ele insiste em voltar nesse assunto. E ele, felizmente, nesse ponto, ele está isolado, porque a gente não vê os demais candidatos tentando entrar nessa seara, Dani. E que bom, né? Porque não faz sentido mesmo. Pois é, com tanto problema no Brasil, a economia patinando, necessitando aí de um estímulo, desemprego, a pandemia que não se foi embora e que pode se estender por mais tempo, o ex-presidente Lula resolve encampar e repetir diversas vezes a ideia da regulamentação da mídia. Quando ele era presidente e falava nisso, falava em controle social da mídia também, era claramente uma necessidade de impor certas restrições à liberdade de imprensa, que naquela época era muito crítica ao governo, como deve ser com todos os governos quando há algo de errado acontecendo. O ex-presidente Lula está mostrando o que ele realmente é.